Saudações cordiais, meus amigos do canal Fala ZL. Acho que vocês já escutaram esse bordão. Se não escutaram, vão escutar hoje e vai ficar muito conhecido e guardado na mente de vocês. Porque esse bordão vem de um grande amigo hoje que eu tenho o prazer de estar entrevistando aqui no podcast Fala ZL. Advogado, empreendedor. Nossa, tem muita história esse rapaz, muita história mesmo. Meu amigo Doutor Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso canal Fala ZL. Meu amigo, se apresente, use o bordão. Saudações cordiais, Sim. Queridos amigos, queridas amigas que nos assiste nesse estrondoso podcast Fala Zona Leste. E é aqui que você fica informado, é aqui que falamos da Zona Leste. Logo eu, que nasci na maternidade de São Miguel, que no bairro de Itaquera, onde temos a nossa grande CDL, onde eu sou também o diretor jurídico, é onde eu desenvolvi a minha infância, adolescência, fase adulta, fui líder comunitário. Olha, eu tô para te dizer, Roger, até chegar na advocacia que eu tenho hoje, a Zona Leste foi o meu berço e é aqui que eu estou para falar da Zona Leste, do Ribeiro, de direito, de empreendedorismo. Estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. E hoje vamos ver todas as suas faces, pode ter certeza. Bacana. Porque, ó, o Dr. Ribeiro, além de um amigo, e ele já falou aqui da questão da CDL, ele é diretor jurídico da CDL. Tenho muita gratidão a ele, porque ele vem apoiando a diretoria, vem apoiando as nossas metas, né? Nossas causas, nossos problemas também, né? Que tem bastante. Então, eu só posso agradecer, porque tem ajudado bastante. Muito obrigado, viu, Legal. meu amigo? Valeu. E vamos começar do início, como se diz, né? Bora. Começar do começo. Vamos começar do começo. Você já começou mais ou menos, maternidade de São Miguel. Como que foi essa sua trajetória aí na infância? Parece que você é empreendedor desde pequeno aí, você já estava empreendendo, é isso mesmo? Roger e toda a audiência do Fala Zona Leste. Eu venho de uma família pobre, de baixa renda, baixa instrução e, em alguma medida, desde cedo, eu precisei sobreviver na guerra. Veja, aos 9 anos de idade, eu falei para o meu pai, eu estou indo para a escola praticar educação física, sapato. Ele falou, ainda bem, porque se você não for, eu vou te dar uma surra. Eu falei, tá, mas eu preciso de um tênis. Ele respondeu, por que você não vai trabalhar? Você é aleijado? Ou seja, aos 9 anos de idade, eu me tornei empresário no shopping trem. Eu vendia sorvete, pipoca, chocolate, eu trabalhava. Eu nunca fiquei de mimimi, sou um coitado, sou um pobre, sou um tadinho, vou pro crime, vou ser vagabundo, vou ser Nutella. Não. Sempre enfrentei a vida, porque todos os dias, se tem algo que bate em você, é a vida. Muito bom, isso aí. Conta um pouco, além dessa trajetória do trem, né, que você, eu acho que é o empreendedorismo, né, por necessidade, né? Por a gente necessidade. fala muito isso, né? Quem faz Sebrae sabe, né? Sim. Empreendedorismo por necessidade. O que mais você fez assim nessa trajetória antes de ser advogado? Antes de chegar ao bem. insight de ser advogado. Muito bem. Saído do trem, eu fui trabalhar na feira. Me tornei feirante. 14 anos de idade, trabalhava em barraca de fruta. Eu tinha uma força assim descomunal, extraordinária. Caixa de laranja, tabuleiro, melancia. Lembro muito bem disso. Eu tinha uma força assim extraordinária. Hoje já estou caminhando aqui para a terceira idade e já não tenho mais essa força. Você carrega o código pedal, que é pesado também. É pesado. Após trabalhar com japoneses, eu via como eles se dedicavam ao empreendedorismo. Tá. Então, aos 16 anos de idade, mesmo sem ser emancipado, de acordo com o Código Civil, eu comprei um ponto comercial, aluguei um salão comercial, eu comprava fiado no fornecedor, eu tinha empregado e eu era estabelecido, 16 anos de idade. Tá. Ou seja,
Eu já fazia a economia girar. E onde aconteceu isso? No bairro de Itaquera, Parque Guarani, na nossa Zona Leste. Isso já é Itaquera, então. Isso, Itaquera. São Miguel, tá. 16 anos de idade, tá? E aí, passado mais um pouco, eu fui trabalhar em restaurante, depois eu fui ser camelô, mas eu não era um camelô qualquer. Eu me tornei o camelô. E por que isso? Porque eu tinha uma franquia, onde eu tinha um camelô empregado, 2 camelô, 3, 4, 5, 6. Tá. Um me acionou na Justiça Trabalhista. E ao invés de novamente eu ficar com vitimismo, coitadismo, mimimi, dê o nome que quiser. Sim. Eu simplesmente me senti o máximo, extraordinário. Que eu falei, como pode? Eu sendo um camelô, só tenho a camisa do corpo, mas estou nas barras dos tribunais, né? Para poder usar aqui um termo norte-americano. Tá. E aí, 10 parcelas de R$500 para valores de hoje, fizemos o acordo e ficou tudo certo. E veja, este camelô que me levou à Justiça do Trabalho, eu o demiti por justa causa, porque estava me furtando. Certo. Ocorre que, se você se torna técnico, você vai descobrir que, se você leva um fato, um tipo criminoso para a Justiça do Trabalho, você tem o ônus de provar. E se você não provar, sua situação piora. Sim. E aí, quando você é empreendedor, o que é que você descobre? Você tem que tirar os problemas, que são muitos, da sua frente e ter foco na solução. Esse é o motivo pelo qual, se você vai nas minhas redes sociais, você encontra Ribeiro, advogado criminal, mas empreendedor nato. E aí, eu acabei indo também para o jornalismo. Depois disso, eu me tornei sócio de um jornal de bairro, adquiri o MTB de jornalista profissional, não propriamente por formação acadêmica, mas sim pelo desenvolvimento da função. Sim. Depois estudei mais um pouco, me tornei educador no estado por quase 15 anos. E aí, com o devido respeito àqueles professores, docentes, educadores, né, que, vamos dizer assim, honram a camisa, a causa, olha, eu tô para te dizer, o Estado finge que paga para o educador finge que ensina e o aluno finge que aprende. Tá aí o Enem, o PISA para poder provar. Tá aí quantas pessoas que às vezes têm título de nível superior, tem uma faculdade, mas é um analfabeto funcional. Sim. Porque se você der um texto para ele poder ler e interpretar e pedir para ele um resumo, ele não sabe. Não consegue. Ele não sabe dizer o que é que ele leu. E parece que piorou bastante isso, entende? Né? Então, é nesse sentido que eu tô te dizendo. E aí, eu sempre também fui conciliando, porque nesse meio do caminho, antes de me tornar advogado, eu comprava, vendia, trocava carro, moto, casa, terreno. Ou seja, eu sempre fui empreendedor raiz. Sim. Eu nunca me olhei como um coitado, ao contrário. Eu sempre me olhei como um vencedor. Ou seja, o meu mindset, a minha autoestima, veja, o meu diferencial hoje é ser um empreendedor disruptivo. O que é isso? Qual é o meu diferencial? Está sempre conectado com pessoas e com o mundo. Está sempre me atualizando, sempre estudando. E aí, com muito esforço, muito estudo, eu fui para um cursinho preparatório, comunitário, e aí eu consegui uma bolsa na faculdade, onde eu fiz o meu curso de Direito, 5 anos, gratuito, por meio do Enem. Então, assim, eu tô para te dizer, eu sou muito mais um lutador / vencedor do que propriamente um sofredor, mesmo diante de tantas adversidades das quais eu passei, tendo vindo aí de uma família pobre, meus pais são nordestinos, mas eu não tenho culpa de ter nascido numa família pobre, assim como um príncipe de um rei e rainha, né, filho, né, de uma família real, Sim. tem culpa de ter nascido na família real. Sim. Eu acho que você pôs um ponto muito importante aqui, né? Essa questão do vitimismo. Eu acho que as pessoas ultimamente, né, assim, mas põe a culpa no governo, põe a culpa no X, Y, Z, nos pais, né, os mais jovens, e você está dando exemplo, que não é.
é você. A sua Uhum. caminhada é única, né? Sim. É você que faz a diferença na sua própria vida, né? E todas as coisas que você falou aqui mostram bem exatamente isso. Você falou do mindset, né? Do que você tem, e isso é muito importante, né? Que as pessoas, ultimamente, eu vejo que estão muito fragilizadas, Sim. né? E empreendedor tem essa força. Tem essa Todo casca. dia ele tem que acordar animado. Mesmo com toda a dificuldade Mesmo que ele desanimado. passa. Ele vai dormir desanimado, mas ele tem que acordar animado. Isso. Ele tem, né? Tem o Caio Carneiro, né? Que ele tem lá, né? Acho que ele deve ter até, salvo o melhor juízo, um podcast que chama Fodcast. E ele fala o seguinte: o empreendedor, todo dia ele se fode. Para todo dia ele vencer. Sim, exatamente. E é isso que faz a diferença, né? Porque cria o quê? Essa casca, cria essa experiência para passar pelos problemas. E daí, resiliência, né? Resiliência, exatamente. E o problema, que é pequenininho, que para muita gente é grande, para você acaba sendo nada, né? Sim. Exatamente. E aí, tudo bem. Daí, chegamos no ponto. Advocacia. Você fez o curso, tal, tudo. Mas o que te levou a virar advogado? O que deu o sinalzinho? Ó, eu quero ser advogado, quero ir para a área de direito. O que foi? Duas coisas. Lembra que eu falei que aos 16 anos eu era comerciante? Sim. Muito bem. Eu comprava o jornal, o Estadão, no domingo. Eu terminava de ler na quinta. Época boa, hein? Lembra uma Bíblia. Vinha vários cadernos. Então eu lia caderno de economia, política, esporte. Eu lia todo aquele catatal que vinha no domingo. Eu terminava de ler na quinta-feira. Por gostar de ler, eu lia diversas entrevistas e eu via como os advogados conseguiam concatenar o seu juízo, conseguia construir um racional, algo que muitas pessoas tinham dificuldade para poder explicitar. Você diz os colunistas, que eram advogados, ou... Tudo, em geral, você de tem uma forma geral. Eu estou Tá. dizendo de uma forma bastante panorâmica. Porque, veja, o camarada bacharel em Direito, ele pode ir para o campo da política. Ele pode ser um gestor privado. Sim. Ele pode ser um investidor. Sim. Então, o campo é muito amplo. Segundo ponto, ainda na adolescência, todas as vezes que eu via duas pessoas discutindo, eu intervia. De que forma? Apaziguando. Hoje, técnico do direito que sou, eu entendi que tem nome essa bagaça. Conciliação, ou seja, eu era um conciliador e não sabia. Já tinha isso. Mediação, eu era um mediador e não sabia. Arbitragem, eu arbitrava ali uma disputa. Então, e às vezes eu falava, vamos no bar do seu Genésio tomar uma tubaína. Eu não tinha um dinheiro, um deles tinha que pagar. Ou ficava fiado no bar do seu Genésio. Resumindo, você não era o isqueirinho que botava mais fogo da briga. Né? Perfeito, eu não era esse cara. E aí eu entendia que o advogado é aquele que resolve BO. E quando falamos de BO, eu fui para a advocacia criminal. Que aí, evidentemente, é o BO na veia, é o dia inteiro resolvendo BO. Mas veja, ao terminar a faculdade, e já na faculdade, eu conseguia elaborar algumas perguntas no campo ali, na academia. E aí tinha pessoas que falavam, Ribeiro, faz alguma pergunta aí pro professor. Eu dizia, por que tu não pergunta? Ou o que você quer saber? Ele dizia, não, qualquer pergunta que você fizer é boa. Eu falei, mas como assim, rapaz? Mas eu quero te dizer isso exatamente porque ainda, como estudante, eu já lia 3 jornais jurídicos. Então eu buscava bastante conteúdo. Tinha bagagem. Eu tinha bagagem no seguinte sentido. Eu fazia perguntas elaboradas de modo que a resposta não poderia ser apenas um sim ou um não. Concordo com você, discordo de você. Não. Exemplo, saiu uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ele se manifestou, se posicionou, decidiu de forma diametralmente oposta. E aí eu perguntava para o professor, se o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu dessa forma, a Constituição diz dessa forma, o Supremo Tribunal decidiu diametralmente oposta. Na prova da OAB,
como é que eu respondo? Ele tem que discorrer sobre o assunto. Entendi. Ele tem que discorrer. Ele não pode dizer, rapaz, que pergunta interessante, gostei. Ou não tem nada a ver. E eu só fazia a pergunta, eu prestava bastante atenção. Porque se a aula era de civil, eu fazia a pergunta relacionada à matéria civil. É penal? Relacionada à matéria penal. E assim sucessivamente. Não era fora de contexto. Não era fora de contexto. Tirou muita gente da zona de conforto. Hein? Muita gente da zona de conforto. Exatamente por quê? Porque às vezes, a depender da pergunta que você faz, no máximo, ele merece um sim ou não. Quer ver? Se eu te perguntar agora, Roger, você tá bem? Tô. Não. Ou não. Entende ou não? Sim, Percebe entendi. que é binária a resposta, um sim ou não? Não Se eu perguntar pra você, escuta, da última vez, você me falou que você tava com tendinite, rinite, não importa. Hoje, como é que você tá se sentindo? Você Já vai ter que muda discorrer um pouquinho. Sim. Ora, eu fiz um tratamento, por conta desse tratamento, eu melhorei. Perfeito. Quando eu trago isso para a advocacia, todo esse racional, veja, eu deixei de ser educador, mas eu já tinha construído não vou dizer propriamente um pé de meia financeiro. Tá. Eu apenas organizei a minha vida financeira. Porque eu tinha muita dívida, então eu falei, se eu deixar de ter dívida, eu já sou um vencedor. Tá. Eu deixei de ter dívida, deixei o trabalho público, deixei a educação, e aí comecei na advocacia. Os 2 primeiros anos, eu não montei uma estrutura física. Ou seja, eu não tinha receita, então eu não criei despesa. Sim. Veja que é uma regrinha muito básica da administração. Só cria despesa se você tiver receita. Sim. Do contrário, você vai quebrar. Exatamente. Tá? Muito bem. Ou então, A não ser que você tenha um projeto Um muito bom e caixa. faça um financiamento, É. alguma coisa do tipo, e tenha um planejamento. uma startup. Então, Isso. uma startup que às vezes vai queimar dinheiro, mas aí ele tem investidor. Sim. De qualquer forma, ele tem receita. Então, os primeiros 2 anos na advocacia, eu participava, trabalhava, atendia em cowork. Passados 2 anos, eu aluguei uma sala em São Miguel Paulista, bem no centro, de 14 metros quadrados. Só cabia 2 mesas. Foi onde eu visitei nada você, mais. não, né? Uma vez, ó. Aquela já era a segunda. Já é a segunda, tá. Meu segundo endereço. Ah, não, porque Naquela, ali é a maior. eu já tinha prosperado. Porque passado 2 anos, Sim. veja, os primeiros 2 anos, eu não tinha uma estrutura física. Passados 2 anos, eu montei um escritório de 14 metros quadrados. Perfeito. Passado 2 anos, eu fui para uma estrutura de 50 metros quadrados, que é onde você foi, um espaço mais abrangente. Passados 2 anos, eu saí de São Miguel Paulista e me estabeleci no Tatuapé. Olha, para quem não sabe, o bairro do Tatuapé é uma região muito mais nobre, sofisticada, comparado a toda a região da Zona Leste. Passado mais 2 anos, eu saí desse sobrado e fui para um outro endereço que é onde eu estou. Esse novo eu não Sim. conheço ainda. Esse novo você não conhece, você está convidado, vou pagar Com seu certeza. almoço, quero que você vá. E veja, sempre evoluindo, sempre prosperando. O que eu gostei Agora- foi da meta dos 2 anos, porque é tudo 2 anos, 2 anos. Sim. Isso é uma coisa programada sua? Programada, já do seu planejada. mental, já do planejamento? Porque eu faço um contrato. Veja, eu entro no estabelecimento, eu faço um contrato de locação de 2 anos. Ah, tá. Perfeito. Então, passado 2 anos, aquele contrato vence. De modo que eu não preciso fazer a quebra. Perfeito. E eu tô sempre querendo atingir uma meta. Sim. Que é o quê? De prosperar. Agora, para eu poder prosperar, eu também preciso atender com ética, com técnica, com responsabilidade. Então veja, por que eu cobro a consulta? Para poder atender o cliente e agregar valor na Perfeito. vida do cliente. Então veja que todo esse sofrimento, todo esse empreendedorismo, todo esse mindset, ainda criança, ainda adolescente, agora, nessa fase adulta, como advogado, tem rendido para mim bons frutos. Exatamente por quê? Porque na advocacia, eu falo para a pessoa, olha, para você me contratar, eu preciso buscar a solução para o seu problema. Então veja que aqui, eu como advogado, eu não vendo causa-ganha. Vem comigo que é sucesso. Sou amigo do juiz, sou amigo do delegado. Ao contrário disso, o que eu digo para ele é, uma boa defesa técnica vai fazer a diferença. Sim. O que é que eu te prometo? Comprometimento.
combatividade, dedicação, não perder o prazo, manejar todos os recursos que forem adequados. Exatamente por quê? Porque se eu não prometo causa-ganha e o cliente for condenado, vai estar tudo bem. Porque eu falei a verdade. Sim. O contrário é verdadeiro. Se eu prometo causa-ganha e o cliente ele não sai da cadeia, eu vou ter um grande problema para poder administrar. Sim. E aí eu não vou me tornar perene. E eu quero advogar pelos próximos 30 anos, mesmo já tendo uma década na advocacia. É o famoso alinhamento, expectativa, realidade, né? Eu acho que tem que ser transparente, né? Eu acho que nos negócios, né, quando você promete muito e entrega pouco. Nem precisa ser pouco, não entrega. Não entrega. Não entrega, por uma existe razão. Uma frustração existe uma frustração em uma das partes. Né? Então, por isso que tem que ter um alinhamento, e muito bacana, isso já é uma visão, né? Sim. Já mostra essa raiz empreendedora sua na advocacia. Né? E entrando nessa raiz empreendedora da advocacia, vamos entrar no marketing. Né? Eu até estava comentando em off aqui, antes dele entrar, que eu acho que o Dr. Ribeiro ele achou um ponto de fazer o marketing digital, dentro das diretrizes, né, que não infringam as diretrizes da OAB, né, Sim. que tem a ética, né, e etc. e tal, ele achou o ponto, né. Conta um pouco sobre essa questão do marketing digital, o jargão, né, que a gente até estava brincando aqui no início, que é uma marca registrada. Pô, já registrou essa marca? Não, então, não. Registra. Eu preciso registrar os saudações cordiais, e eu vou aqui primeiro te contar, antes de nós falar do marketing, como é que surgiu. Tá. 2019 nós criamos um canal no YouTube, Notícias do Ribeiro. E aí, Bela Tainá, minha filha me ajudando, falou pra mim o seguinte: pai, o senhor tem que ter um bordão. Legal. E aí eu pensei num bordão híbrido, que fosse gestual e falado. Como eu defendia, né, alguns policiais militares de algumas acusações, aí o que eu pensei? Na continência. Mas eu nunca fui militar. E aí as pessoas perguntam: por que você faz assim? Você é militar? Você é bolsonarista? Não sou militar, muito menos bolsonarista. E sem nenhuma conotação política. E aí também falado, saudações cordiais, que é um termo que eu utilizo desde 2009. Pode parecer bastante coincidência, né? 2009, 2019. Eu vi que os times, seus lapsos de tempo são bem assim cravados. E eu sou uma pessoa, eu sou essencialmente um ser humano bastante organizado. Veja, todos os dias às 22 eu vou dormir, 6 horas da manhã eu acordo. Perfeito. Aí eu vou correr, vou pra musculação, 3 vezes por semana, religiosamente eu vou pra natação. Perfeito. E eu trabalho. Né? Tanto é que eu tenho na minha advocacia que eu divido em 4 pilares. Mas voltando aqui para o digital, que é quando você está falando, olha que coisa bastante interessante. Em um determinado momento da minha carreira, eu lembro que você me fez um apontamento. Ribeiro, eu acho que como você está divulgando, não está correto. Você pode estar infringindo o código de ética. Talvez, se você pivotar, vai dar bom. E aí eu pivotei. Embora, sabe aquele negócio que você já sabe? Isso? Você. Fui eu, nem lembro. Foi você me alertou. Você me alertou. E aí você falou o seguinte: escuta, se você gera conteúdo, perfeito, ao invés de simplesmente você posta o seu cartão de visita e fala, me contrata, é muito mais interessante. Porque veja, se eu estivesse aqui falando do Código Penal, da Constituição, talvez esse podcast não teria a menor graça. Não. Mas eu estou falando aqui de uma história inspiradora, de uma história de empreendedorismo e também de direito penal e também de uma advocacia que vai prosperar quando ajuda a comunidade, o seu cliente, sim, que você tem um propósito. Então, quando nós falamos de marketing digital, nós estamos posicionados nas redes sociais, em nossas plataformas. Então, nós geramos textos e vídeos para poder se comunicar com as pessoas. E quando nós falamos de marketing digital, nós precisamos entender o que é que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos entender qual é a demanda que precisa ser saciada. E às vezes as pessoas querem saber como é o seu dia a dia. Sim. Então eu gravei um vídeo, o dia a dia de um advogado criminalista. Criar conexão. Criar conexão. Porque às vezes a pessoa acha interessante o bordão,
Outras pessoas acham interessante a informação que nós fornecemos de forma gratuita, de forma graciosa, e nada disso não viola o código de ética e mantém-nos posicionado nessa questão de redes sociais, plataforma. Assim é como entendemos o marketing digital. Mas eu confesso, o meu marketing digital melhorou após uma observação também feita pelo Roger, que é um grande publicitário, que tem uma agência chamada RP7, você precisa conhecer. Coloca aí no Google, é isso? RP7? Pode pôr, rp7.com.br. Coloca aí no Google. Ó, eu nunca agência divulgo, de marketing, amigos, viu? Agência de marketing, rp7.com.br. Se você tem uma escola, ou se você é do mundo da construção civil, da imobiliária, você precisa conhecer a rp7.com.br. Fala com o Roger, diga que foi o Ribeiro que encaminhou, que ele vai te fornecer um desconto. Essa é a proposta. Temos um acordo? Temos um acordo. Temos um acordo? Temos um acordo. E essa é a proposta. Aqueles R$100 que eu dei ali fora, valeu muito a pena, foi barato pelo... Você vê, ó. Agora o problema é a comissão. Se falar que é o Dr. Ribeiro, eu vou ter que dar comissão pra ele. Então fala, porque eu adoraria dar uma comissão pela publicidade que você fez aqui hoje. Bacana. Não, eu tô sempre... Ô, Roger, eu tô pra te dizer que é o seguinte... quando eu digo, tá lá no meu site, né? Tá. Qual é o meu diferencial? Está sempre conectado com pessoas e com o mundo. E como é que você faz conexões? Quando você ajuda, quando você agrega valor na vida das pessoas. Porque veja, se eu venho aqui simplesmente para falar, Roger, me ajuda, tô em dificuldade, preciso de R$10, preciso de R$100. Você fala, puxa, esse cara só aparece para me pedir. O contrário é verdadeiro. Roger, tenho aqui um business, vamos ganhar dinheiro juntos? Não é eu quero ganhar o seu dinheiro. Sim. Não é quanto você me paga. É vamos ganhar, vamos conquistar, vamos desbravar. Fica interessante para todo mundo. Veja, eu tenho uma meta de ter 7 amigos milionários. Tomara que eu seja o 8º. E aí eu uso 7 porque, né? Dizem que você é a média. Os 7, né? E também você é a média das pessoas que você convive, que você conhece. Então, assim... Eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem. No meu escritório de advocacia, eu trabalho exclusivamente com 14 escritórios. Tudo que aparece, canta, pinga, surge de penal, eu que toco. Tá. Eu que assumo. Eu que faço a advocacia criminal. Tá. E aí, no final do mês, nós dividimos a pizza. Sim. Ou seja, uma pizza ela tem 8 pedaços. Se você divide a pizza, a tendência é você o quê? Prosperar. Então, quando eu digo para você... É negócio conhecer a agência de marketing rp7.com.br. Estou falando a verdade. Muito obrigado. Você falou uma coisa interessante, né? É melhor dividir 100 mil em 10 ou R$10 em 1. Né? Então, perfeito. Essa questão da coletividade, de parcerias, é muito interessante. E eu não sabia desse seu lado, que você tinha essa parceria com os escritórios. Isso é muito legal, muito bacana. Porque como eu só faço o criminal, então foi defesa criminal, é comigo. A pessoa recebeu uma intimação para responder, para apresentar a resposta à acusação. Foi intimada para ir na delegacia, foi presa em flagrante, ou está presa, ou já tem ali um processo de estelionato, estupro, furto, assalto, tráfico. Não importa, foi crime, é comigo. Então, como eu só faço o criminal, outros advogados que fazem o direito de família, o imobiliário, que faz o trabalhista, que faz o previdenciário, acaba me indicando, me referenciando. Porque às vezes é o cliente dele que tá lá numa questão e acaba tendo um problema criminal, né? Sim. E aí precisa... É muito legal essa coisa do nicho, né? Sim. De estar ali ultra nichado num setor, né? Por quê? Você vê um especialista, você vê uma autoridade, você faz a diferença, né? Sim. Você sabe os gapzinhos, sabe toda a rotina e os diferenciais que você tem que fazer dentro dessa pasta do criminal, não é isso? Eu tô para te dizer que o advogado, no início de carreira, ele tem essa grande dúvida. Eu atendo tudo que me aparece ou eu atendo apenas um nicho? E aí existe um nicho apenas dentro do direito penal, que poderia ser, só vou atender Lei Maria da Penha, só vou atender tráfico. Isso aí é o ultra nicho, que é um nicho ainda mais fechado. É mais fechado. Então o que eu estou te dizendo é, o que é que eu aconselho? Você, advogado, você está começando, escolha um nicho.
Por 2 motivos. Primeiro, você se torna referência, fala com propriedade. O seu ticket médio, ele se torna maior. 2, quando você não nicha, você não é um especialista, você é mais um no meio da multidão. Agora, é bem recente, eu pesquisei. Quantos inscritos advogados no Brasil? Nós estamos batendo a casa de quase 1,5 milhão. Ou seja, é muito advogado. E também temos muito médico, não temos pouco não. É porque medicina e advocacia é caro para a sociedade. O que eu quero te dizer é o seguinte, Roger, imagina o seguinte, você, um homem milionário, como eu já sei, né, não, que a Receita não nos escute, veja, você tem o dinheiro e sua filha, em alguma medida, quebrou o pulso, o punho. Você vai preferir escolher um cirurgião ou um cirurgião especialista em mão. E você tem o dinheiro para pagar. É diferente, você não tem o dinheiro para pagar. Você não tem o dinheiro para pagar, se um ortopedista fizer ali a cirurgia, tá valendo, você não tem o dinheiro para pagar. Sim. Mas você tendo o dinheiro para pagar, você não quer um ortopedista, você não quer qualquer cirurgião, sim, você quer o cirurgião. Então é aqui onde eu digo, o seu ticket médio, ele aumenta. Sim. Porque se você pega grandes operações, Lava Jato, Mensalão e tantos outros. Veja agora, o último, né, do Bolsonaro. Quem estava defendendo o general Braga Neto? Um determinado profissional da advocacia. O PL, partido, né, liberal, falou não, vamos contratar um medalhão, utilizaram essa expressão. Então, chamaram um outro advogado mais tarimbado, com acesso aos gabinetes do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque relacionamento, conexão, conta. Sim, muito. Então, veja, eles contrataram e pagaram muito mais caro para um, não só agora especialista, mas também com boas conexões no Supremo Tribunal Federal. E aí, quando nós estamos falando de marketing jurídico, quando nós estamos falando de posicionamento, quando nós estamos falando de conexões e relacionamento, nós estamos falando de um ecossistema onde você cria um círculo virtuoso, onde todo mundo ganha, onde todo mundo é beneficiado. Isso que eu digo é de forma lícita, honesta, ética. Não estou falando de corrupção, de propina, absolutamente nada disso. Até porque, se você for um profissional com essas características de desonestidade, você não vai atingir o seu price, você vai ser expelido do mercado, porque as próprias pessoas, os próprios profissionais, ele acaba te expulsando dessa seara. E vira, tipo, a gente ouve muito, né, advogado do PCC. Sim. Quer dizer, ele é um funcionário, né, na verdade. Ele não cria uma conexão, não cria essa autoridade. Essa autoridade. Acabou. E você deu uma chave de ouro agora aqui, né, que você falou conexões. Né, conexões com seriedade, né? Não é com... olha aqui o negocinho. Não é isso. Porque você tem a conexão de poder, às vezes, falar com o gabinete para expor uma situação que está errada ou nos autos, né? Olha como que é uma vantagem, né? É um passo à frente, né? Então é muito importante. Eu acho que é uma chave de ouro que você deu aí para as pessoas. E veja que interessante. Na advocacia criminal, acontece de você entregar dinheiro na delegacia. E aqui nós não estamos falando de corrupção. Nós estamos falando do pagamento de uma fiança. Sim. Então o camarada foi preso e ele é solto mediante fiança. Então não necessariamente quando você vê a entrega de dinheiro na delegacia, aquilo é uma corrupção. Sim. Uma outra coisa que nós temos e que existe uma confusão. Cadeia de custódia com audiência de custódia. E cadeia de custódia é exatamente o quê? Houve um crime aqui nessa sala. Para que não tenha quebrado a cadeia de custódia, ninguém pode tocar, senão vai ter uma nova digital. Então não pode ninguém adentrar a cena do crime. E o que é audiência de custódia? É a audiência que é feita logo após que a pessoa é presa. Então são esses conceitos que na advocacia criminal algumas pessoas confundem. Uma outra coisa que tem na advocacia criminal, acordo. E aí fala, puxa, mas como que pode o preso fazer um acordo?
Acordo não é só na Justiça do Trabalho? Não. Nós temos o acordo de não persecução penal. Tá. E por que tem esse mecanismo, esse ferramental? É exatamente para ter menos processos na justiça. Exatamente por quê? Se nós pegarmos os dados de hoje, nós temos aproximadamente 100 milhões de processos em andamento. Se nós imaginarmos que tem um litigante no polo passivo e um litigante no polo ativo, nós estamos falando de todo o Brasil brigando, litigando no judiciário. Tá. Esse é o motivo pelo qual o judiciário está assoberbado. E aí quando eu vou te falar de conexões, é exatamente às vezes você mostrar isso para o seu colaborador, para o seu parceiro, porque o outro advogado, ele não é seu concorrente, ele é o seu parceiro. Sim. E aí você mostra isso para ele. Olha, nós podemos ser parceiro, nós podemos criar aqui um ecossistema, eu entendo disso, você entende daquilo. E juntos vamos resolver ou buscar a solução para um problema que o cliente tem. Não, muito bom, muito bom. Bom, entrando mais na área criminal. Eu tinha uma visão, uma vez até num bate-papo nosso, a gente estava falando, né, captação, conexões, a gente estava acho que lá teve um evento da Federação da Câmara de Dirigentes lá foi em São Pedro? Foi em São Acho Pedro. que é Águas de São Pedro, não é? Águas de São Pedro, exatamente. No Hotel Fazenda. Tivemos a oportunidade de estar juntos, né, e a gente conversando acho que 3, 4 dias, né? Isso, foi muito bom, aliás. Sim. E conversando, né, eu fiz uma pergunta para você, não sei se você se recorda, eu vou falar aqui de novo. Por favor, conta para nossa audiência. Conta. Doutor Ribeiro, criminal, você pega o quê? É o cara que, às vezes a gente tem muito aquela visão do cara da favela, o bandido, né? Aliás, é uma crença... Advogado porta de cadeia. Mas daí, num evento como esse, né, que tem empresários, né, presidentes, etc e tal, é um lugar de captação? E aí você me respondeu. O que você me respondeu? Sim. Sim. Exatamente por quê? Veja. E aí eu quero aqui, né, fazer uma digressão. Primeiro, antes de responder. Perfeito. Primeiro semestre da faculdade. Entrou um promotor de justiça para poder lecionar e falou para mim. Falou para a sala, né? Somos um país de criminosos. Quem advogar no criminal não fica desempregado. Se você for bom, dedicado, combativo, honesto, você não fica desempregado. Tá. Então resolvi focar. Segundo, por que eu fui para o criminal? Na minha primeira audiência, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Frase do poeta Mário Quintana. E eu consegui uma absolvição sumária. 3. Eu advogo, não exclusivamente, mas majoritariamente para empresários, para empreendedores. E na Zona Leste, nós temos em abundância empreendedores, comerciantes, empresários. Ocorre que alguns processos, sobretudo crimes contra a dignidade sexual, tramita em segredo de justiça. Tá. Crimes no ambiente familiar, tramita em segredo de justiça. Então tem alguns tipos de crime que eu e você, o técnico, todos que estão na sala, no prédio, não fica sabendo que o outro praticou. Entendi. Quarto, o empresário, às vezes, ele não é o autor de um crime, ele é a vítima. Exemplo, alguém roubou o caixa da empresa dele. O funcionário desviou dinheiro da empresa. O tesoureiro desviou dinheiro da empresa. Ou ele caiu num golpe. Pegaram o documento dele e ele sofreu um golpe. Então veja que ele não é o autor de um crime, ele é a vítima. E aí eu vou trabalhar para ele. Veja, o empresário, ele está no seu estabelecimento comercial e vem um fiscal e faz uma autuação equivocada. Quer ver um outro tipo de crime em que o empresário ele está muito suscetível? Empresário que é dono de motel, empresário que é dono de balada, de bar. É mesmo? Ele é muito suscetível. Por quê? Veja, ali pode ser ambiente de um crime. Se tiver uma morte, aquele ambiente precisa ficar interditado. Obrigatoriamente, indubitavelmente, o gerente ou o proprietário tem que comparecer na delegacia. Tá. Ele vai fazer parte de um processo onde ele pode ser autor, vítima,
testemunha, investigado, tudo depende. E aí, quando você começa a investigar, ainda que pelas beiradas, você começa a descobrir o modus operandi de uma empresa. E aí você descobre uma série de irregularidades. Lembro eu, indicação de um colega da advocacia. Ele falou para mim, olha, a Polícia Civil foi nesse escritório dessa empresa e devassou o lugar. Primeira pergunta que eu fiz, eles têm mandado de busca e apreensão? Não, não tem. Então como que eles entraram? Tá errado. Aí eu fui na delegacia para poder verificar. Os investigadores narraram para mim tantos crimes tributários, fiscais, sonegação e tantos outros que eu voltei e falei com esse empresário. Falei, escuta, você me trouxe uma informação. Eu fui na delegacia, me trouxeram 10. Como é que você quer resolver? Eu tô aqui para te ajudar. Criamos uma estratégia e enfrentamos o problema para buscar uma solução. Deu certo nesse caso específico? Deu. Então o que eu quero te dizer é, o empresário, ele não comete crime de furto, roubo, assalto, homicídio. Mas existe uma série de outros crimes no ordenamento penal em que o empresário, o empreendedor, quando eu digo aqui empresário, basta ter um CNPJ. Sim. Eu não estou falando propriamente de um empresário que fatura 1 bilhão. Não. Pode ser o empresário, né? Sim, eu empresário. É o camarada que é microempreendedor individual. E por que eu digo que na maioria das vezes eu trabalho para o empreendedor, para o empresário? Veja, eu estou em algumas entidades. CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itaquera. Roger é o presidente, sou o diretor jurídico. Distrital, Associação Comercial, eu participo de várias. Eu fui convidado agora para ser o conselheiro distrital da Associação Comercial do Tatuapé. Muito bom. Na própria OAB, eu participo de vários eventos com regularidade. No Sebrae, participo com regularidade. Então, assim, Fiesp, Ciesp, BNI, rodadas de negócios. Então, eu estou sempre participando. Eu estou sempre me desenvolvendo. E, portanto, gostar de empreendedorismo e também para poder conseguir falar com autoridade, eu fui me certificar. Aí eu fui para um MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Show. É um curso caríssimo, mas que te traz uma certificação exatamente porque, às vezes, você pode até ter algo legal para falar, mas se você não tem certificação, alguns locais você não acessa para poder palestrar. Sim. Então já palestrei na UAB, em ONGs, em faculdades, igreja, concedo com regularidade entrevista para jornais, revistas, podcasts. E aqui eu tô tendo uma honra de poder falar no podcast Fala Zona Leste, muito famoso, muito conhecido. Saudações cordiais. Você tem que se inscrever no podcast. Você já é inscrito no podcast Fala Zona Leste? Se inscreve aí, deixa o seu comentário. Manda para amigo, manda para inimigo. Vou te contratar, mas não como advogado, como marqueteiro agora aqui da empresa. Não, show de bola. Bom, estamos chegando no final. Conversa ótima aqui, infelizmente. Não, coloca aí, comenta aí. Não podia acabar. Chama o Ribeiro de novo. Se tiver 10 pessoas que escreverem, convida o Ribeiro de novo. O Roger vai ter que me convidar. Pode ser uma que eu já te convido, mas vou ter certeza que vai ter umas 100 que vai fazer. Fala, Zona Leste, fala, você precisa escrever, escreve aí no Fala Zona Leste. Fala Zona Leste no canal no YouTube, @Desenvolve Leste. Desenvolve Leste no na YouTube, inscrição como aí. você nos encontra. Pra gente finalizar, bora. Tem um ou dois causos aí que você pode falar, que você pegou ao longo da sua carreira criminal, que é interessante, que você acha assim que dá pra dar um destaque? O primeiro e o último. É mesmo? Te conta agora. Manda. O primeiro e o último. Nossa, interessantíssimo. Bora. Um advogado do direito previdenciário me telefonou. Doutor Ribeiro, meu vizinho acabou de ser preso. Por quê? Não sei. Tá bom. Família, fiz contato, fui direto pra delegacia. Cheguei na delegacia. Primeiro, fui conversar com o familiar. Segundo, com o meu cliente.
E aí já fica a dica para quem é advogado. Na delegacia você não chega primeiro conversando com o delegado. Você conversa primeiro com a família que te contratou e com o seu cliente, para entender se ele está bem, vivo, com a sua dignidade protegida, com seus direitos constitucionais preservados. Perfeito. Muito bem. Fui conversar com ele ali no Corró, numa salinha, e aí ele falou, pediram para eu aguardar aqui. Eu falei, não pediram para você aguardar aqui, você está preso. Mas como que o senhor sabe que eu estou preso? Quem te contou? Não, ninguém me contou. O fato de você estar sem um cinto nas calças, sem correntinha, sem relógio, sem cadastro no sapato, você tá preso, meu irmão. Eles tiram o cadastro? Tira pra pessoa poder não se enforcar, não se matar. Entende entendi. ou não? Entendi, Esse tipo é uma proteção, às vezes, preventiva contra a própria integridade física. Tá, perfeito. Então, o que eu tô te dizendo é, esse tipo de peculiaridade só acontece quando o camarada é preso. Por quê? Quem é que tá esperando, aguardando? A família. Esse tá aguardando, do lado de fora. Com todos os seus pertences, documentos, celulares. Tá. Nada foi retirado dele, diferente desse meu cliente. Muito bem, para avançar. Tendo pago a fiança, ele foi solto. Seguindo, teve audiência. Na audiência, o juiz, de forma protocolar, ele pergunta, antes de iniciar a audiência, doutor, o senhor orientou o seu cliente? Podemos começar? Para que o juiz perguntou isso para mim? Era a minha primeira audiência criminal. Eu não sabia que era impossível, como diz Mário Quintana. Fui lá e fiz. Eu tinha estudado, porque veja, o advogado no início de carreira, duas coisas. O que mais ele tem? Tempo. O que menos ele tem? Processo. Sim. Era o meu primeiro. Eu estudei. Mas estudei. Cada vírgula, eu sabia cada etapa ali do processo. Porque eu só tinha aquele processo. Sim. Quando o juiz perguntou, o senhor orientou o seu cliente? Eu falei feito um desgraçado, Roger. Falei tanto que ele falou, calma, já fez doutor. A defesa. Calma, doutor, se acalma. Essa audiência é apenas de instrução. Calma. Contudo, no entanto, todavia, lhe assiste razão, de modo que eu vou absolver. Perguntou para o Ministério Público. A promotora faz objeção? Sem objeção, excelência. Ele anotou. O MP vai recorrer? MP declara que não tem interesse nas vias recursal. E aí ele está prosseguindo ali para poder trazer eu chamo de prolatar a sentença. Eu já interrompi novamente. Excelência, pela ordem, a fiança, o senhor precisa nos devolver. Ele falou, doutor, tem calma, doutor. Nesses casos, a regra é a devolução da fiança. É obrigatória, porque ele foi absolvido. Então veja, meu primeiro caso, a partir daí, nunca mais eu parei de fazer o criminal, porque eu consegui uma absolvição sumária. Sim. O último caso. É uma vitória, né? Uma vitória. O último caso interessante da advocacia, e para nós poder concluir, e você vai escrever aí se você quer ouvir mais causos aqui no Desenvolve Leste, Fala Zona Leste. O último. 2 camaradas. O primeiro brigou com a mulher, foi pro cabaré. Arrumou uma moça, muito bonita, jovem. Apareceu um segundo interessado. Foram os 3 para o motel fazer uma suruba. A vida é privada, cada um faz o que quer. Perfeito. Na porta do motel surgiram 2 transexuais. Tá. Uma dessas trans roubou os clientes. Eles, na saída do motel, mataram uma da trans. Tá. Aonde estava a polícia? Do outro lado da via. Parque do Carmo, todos aqui conhecem onde fica o Parque do Carmo, é um point das trans. Mataram, tá ali o óbito, tá ali o cadáver. Onde estavam as polícias? Fazendo uma blitz do outro lado. Chegou, pegou os rapazes, boca na botija. O que eu defendi foi absolvido do furto e desclassificado teve de homicídio para lesão corporal leve. O que foi defendido pelo outro advogado pegou 12 anos e tá preso. E o meu tá solto. Aí você faz a pergunta, ué, mas os 2 não cometeram o mesmo crime? Pois é, mas os 2 não tiveram o mesmo advogado. Entendi. Faça a sua conclusão. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Faça a sua escolha. Então,
Quando você diz são casos desafiadores. Tá. E aí eu te digo o seguinte, foi sorte? É porque eu sou bom? Não, é dedicação, Sim. é estudo, porque eu estudei. Veja que quando começou o interrogatório, eu fiz 29 perguntas para o meu cliente, que por óbvio estava devidamente orientado. É para isso que serve o advogado, Sim. para poder orientar, instruir o seu constituído cliente. O outro, o advogado fez 2 perguntas para ele. Eu Entendi. falei, não pode ser, pô. Não É o pode. comprometimento. É o que você comprometimento, tem com o seu cliente. né? Então, E a experiência sua, lógico. e veja, eu não trabalho um só dia. Porque eu amo tanto a advocacia que boa. todo dia pra mim é diversão. Sim. Motivo pelo qual eu coloco no meu cartão de visita. Advogado criminal 24 horas. Isso que é importante. Se você gostou, escreve aqui, Desenvolve Leste, podcast, Fala Zona Leste. Isso aí. E quem contrata você tem 24 horas mesmo. Pode ligar 3 horas da manhã, 3 4 horas da manhã. 24 horas Quando der mais o BO, pode ligar que você vai estar ali Meu, no plantão. e eu deixo no telefone físico. Lembro que uma vez, num congresso da OAB, tinha um cartão meu em cima da bancada. Eu devo ter entregado para alguém e alguém descartou meu cartão. O palestrante pegou aquele cartão e falou, escuta, como que alguém consegue trabalhar 24 horas? Aí eu falei. Aí ele falou, de quem que é esse cartão? Eu levantei a mão. Falei, se Vossa Excelência me franquear o microfone por 30 segundos, eu já te respondo. Sim. E aí o que eu respondi foi, eu não fico 24 horas acordado, mas eu deixo o meu telefone 24 horas ligado. Se ele tocar, eu atendo. Perfeito. O cara falou, rapaz, que sacada. Pois é sobre isso. E eu conheço, veja, e por que eu tive esse insight? Porque eu conversando com um determinado advogado, ele disse pra mim, deu 17 horas, eu desligo o telefone, não atendo mais ninguém. Eu falei, tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro Sim. na mesa, tem business aí. Como assim? Sim. Ué, e depois das 17 horas? Ninguém rouba, mata, sequestra, trafica, estupra, ninguém comete crime? Se somos um país de criminosos. Já Sim. dizia o meu professor no primeiro semestre da faculdade. Perfeito. Então veja, meia-noite, o camarada tá na condução de um veículo embriagado, delegacia na certa, prisão na certa. Pode acontecer eventualmente dele ser solto mediante fiança? A resposta é sim. Puxa, atropelou alguém. Agora a resposta é depende ou não. Entendi. Então veja que tudo muda de acordo com a circunstância. E esse cara vai precisar do horário. Se ele ligar para um que tá desligado às 17 horas, né? Liga pro Ribeiro que vai atender e vai resolver o caso. E você vê, olha, veja, não, você vê que as histórias interessantes, assim, medonhas, elas não se esgotam. Porque veja, um dia desse teve um cliente que ele falou, doutor, tô na viatura de polícia, eu tô sendo preso. E o crime que ele me narrava, eu falava, esse vai ficar na cadeia. Tá. Por sorte, ele não ficou. Eu liguei pra ele não pôde mais atender, porque o telefone dele tinha sido confiscado. Tá. Como ele foi solto, 2 dias depois ele me respondeu, e aí eu tô trabalhando pra ele. Muito bom. Mas a questão é, ele me telefonou, eu atendi, quando eu retornei pra começar o trabalho, ele já não pôde mais atender, porque o telefone dele Entendi. foi retirado. Então, é sobre isso. Mas eu amo a advocacia criminal, eu acredito que você deve também amar a publicidade, fazer esse trabalho aqui de comunicador, que é um trabalho de excelência. E aí, quando você ama o que faz, você não trabalha um só dia. Não. Todo dia na minha advocacia criminal é diversão. Isso aí. Isso não quer dizer que não tem dor de cabeça, não, mas é como você mesmo falou. Você não vê como um problema. É a história do copo meio cheio e meio vazio, né? Cada um vê de uma forma e a gente geralmente vê meio cheio. Sabe o que já me perguntaram? E quando o seu cliente ele é condenado, como que você se sente? Bem. Porque quando eu assumo o caso, eu já pergunto para o cliente. Você sabe ou quer que eu te conto o que é que você fez no verão passado? Não, doutor, eu sei o que eu fiz no verão passado. Meu amigo. Pronto. A transparência. É sobre isso. Né? Então veja, eu não vou no júri dizer, não tenho cadáveres. Pô, se o cadáver tá lá, ele Sim. não matou, ele não roubou, ou ele não estuprou, ou ele não sequestrou, ele não traficou. Óbvio que tudo depende da circunstância. O Sim. advogado não é para mentir. O advogado é para exigir a observância da Constituição, do Código Penal, do Código de Processo Penal. O advogado é para poder pedir
obter um julgamento justo. Advogado não é para mentir. Sim. Ah, meu cliente não fez, meu cliente não... As provas estão dizendo, tá ali, ó. Sim. Prova robusta por vídeo, testemunha. Então, garantir o direito. Garantir o direito do cliente em ter um julgamento justo. Por quê? Porque o processo ou o cidadão acusado de um crime que não tem um advogado dedicado, especialista na causa, ele vai sofrer, ele vai ser prejudicado, ele vai ter uma série de direitos que vai ser violado. Vide, basta qualquer um do povo ir sozinho na delegacia. O atendimento é um. Quando ele vai com o advogado, o atendimento é VIP. Perfeito. Doutor, chegamos no final. Mas eu vou dar mais um minutinho. Fala para o nosso público, deixa suas considerações finais aqui. As minhas considerações finais primeiro, nunca desista da vida, nunca desista de lutar. Deus é bom em todo tempo. Se você quiser falar comigo, conhecer sobre o meu trabalho, basta você acessar as redes sociais ou pesquisar no Google Notícias do Ribeiro ou @DRibeiro Sociedade. É como você me encontra no Instagram, no Google, no nosso site, LinkedIn, Facebook, TikTok e todas as demais redes e plataformas. E agradecer aqui o Roger, deixar o meu muito obrigado ao nosso técnico que nos auxiliou. E só agradecer, é tudo de bom. Sou um homem feliz, realizado, um otimista no atacado e pessimista no varejo. Que eu sou pessimista numa coisinha pontual, mas no atacado eu sou otimista, acredito na vida. Muito bom. E com essa energia toda que contagia, me contagia, contagiou todos vocês, a gente vai encerrando esse podcast. E eu agradeço muito o nosso convidado, que deu uma aula aqui de direito penal, deu uma aula de empreendedorismo, deu uma aula de vida, lição de vida, reclamar menos, fazer mais, atitude, ação. Muito obrigado a todos, siga a gente aí no canal, Desenvolve Deste. Siga também a gente, acesse o nosso site desenvolvedeste.com.br, tem bastante conteúdo lá, bastante notícias regionais. E até a próxima. Vamos junto? Põe na central aí. Saudações cordiais. É pra baixo, ó, tô aprendendo. Valeu.